Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar de utilização de fungos na indústria de alimentos. Espero que vocês gostem desse tipo de aula. Primeira vez que eu estou fazendo para a turma específica de vocês e ainda estou em processo de adaptação. Então eu vou utilizar aqui minha caneta, que rabisca bastante aqui, e vou falando para vocês conforme eu vou passando os slides. Bom, a gente está falando de fungos e indústria de alimentos. A relação de fungos e indústria de alimentos é muito antiga. Está muito relacionada desde a época em que os homens primitivos utilizavam esse conhecimento de fungos para fazer bebidas, povos no continente americano, à base de leite na Europa. Tudo isso já relata uma relação bem antiga entre os fungos, principalmente os filamentosos, e a indústria de alimentos. E aí, com o surgimento da microbiologia, o entendimento ficou muito mais prático, do ponto de vista que o que era feito muito por observação, não se tinha conhecimento de estruturas microbiológicas, agora o entendimento ele passa a ser muito mais importante, muito mais evidente. Com base científica, as coisas começaram a funcionar mais ainda. Muito bem. O histórico de relação entre os fungos e os alimentos, eles não são só benéficos, até por isso a gente sabe, até hoje a gente sofre com a utilização desses alimentos, principalmente nas nossas casas, como alimento de fungos. Os fungos eles crescem e, além de estragar ou deixar os alimentos impróprios para o consumo, muitos de alguns fungos acabam liberando ou produzindo pelo seu metabolismo que nós chamamos de micotoxinas. Mico vem de fungos, toxinas são toxinas, óbvio, produtos que não fazem bem, substâncias que são perigosas. E essas micotoxinas, a gente vai ver isso na aula de hoje, causam morte de centenas de animais, e são perigosos para a gente também. Então, a necessidade de desenvolvimento de técnicas para a detecção de que substâncias produzidas a partir de fungos são benéficas e podem ser usadas na indústria, e aquelas que não são desejadas e têm que ser eliminadas no processo de produção de alimentos. O que a gente sabe é que os fungos eles são muito promissores. Eles são muito promissores por quê? Porque dentro do metabolismo deles, eles têm uma gama de produtos ou subprodutos que são derivados desse metabolismo, que tem potencial para desenvolver aromas e sabores únicos ou muito especiais. Então a indústria utiliza esses compostos produzidos por fungos das mais diversas formas. Nós temos produção de ácidos orgânicos, utilização de enzimas, aromas, aminoácidos, vitaminas, etc. Então, esse mercado ainda a ser explorado pelos fungos é muito grande. Então, hoje a gente já sabe que a utilização de fungos para a indústria principalmente comporta na parte de fermentação de bebidas e alimentos. Quem aqui nunca experimentou, talvez você não goste, mas a maioria das pessoas tem um interesse muito grande e econômico por esses produtos fermentados pelos fungos. Além disso, nós temos um outro lado da deterioração de alimentos causados por fungos que não é desejado. Então a indústria se preocupa sempre com duas partes: evitar a deterioração de alimentos, produção de micotoxinas e ao mesmo tempo elaboração de novos produtos de origem metabólica dos fungos. Então a gente vai falar na aula de hoje alguns desses alimentos que são oriundos do metabolismo de fungos. Quando a gente pensa em fungos, principalmente a fermentação é uma das mais conhecidas. A maior parte dos alimentos, principalmente os fermentados, eles são caracterizados pela hidrólise de dois substratos dos alimentos principais, proteínas e lipídios. Isso aumentando uma fonte de nitrogênio solúvel que vai ser disponível para esses organismos conseguirem produzir, se alimentarem e produzirem subprodutos. Alguns exemplos que a gente vai dar na aula de hoje envolvem, por exemplo, molho de soja, miso, queijo de sopa, tempê, alimentos que são muito conhecidos no Oriente, talvez uns aqui a gente nem conheça, não escute falar muito. Isso é possibilitado pela variedade de matérias-primas existentes. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês, que são derivados de soja, é o koji. O koji, de origem japonesa,
ele é uma espécie de gelatina de fungo, não sei se alguém aqui já comeu. Ela é uma massa que vem fermentada de fungos a partir da soja, e o processo é lipólise e amilólise. Isso aqui vem de carboidratos, né? Que lipídios e carboidratos têm as principais linhagens utilizadas do gênero Mucorrhizópolis e Aspergillus. Reparem que esse aqui vai estar em quase todos os aspergillus. Nós temos um que é conhecido aqui para a gente, que é o molho de soja, que é um produto de soja hidrolisado, né, que foi desenvolvido no Japão e na China há muito tempo atrás. Ele tem essa característica, um líquido marrom escuro, tem um aroma agradável, tem gente que não gosta. Ele é muito utilizado como saborizantes de vários alimentos. Aqui no Brasil a gente tem a tradição de comer junto com comidas oriundas também da China e do Japão, não coincidentemente. E a matéria-prima é a soja e o trigo, que são fermentados. As linhagens utilizadas para a produção são isso aqui é o fungo que vocês estão vendo a nível microscópico. A gente consegue ver uns filamentos aqui. São os aspergillus da espécie Aspergillus soi e Aspergillus oryzae. Duas etapas acontecem. Uma é a fermentação lática, seguida por adição de 18% de sal no produto final, que dá aquele sabor realmente salgado para o shoyu. Um outro derivado de soja é o miso, que tem como consistência uma cor de manteiga de amendoim. Muitas pessoas já tomaram isso aqui. É uma sopinha que fica mais ou menos nessa condição. Tem nos restaurantes japoneses. E o histórico também é lá na Ásia, Japão, China e Taiwan. E ele é consumido principalmente como sopa e como saborizante de outros alimentos. Matéria-prima a gente está dando ênfase aqui na soja, mas também pode ser oriunda do arroz. As linhagens utilizadas, olha aqui, nós temos sempre o Aspergillus, e agora aqui nós temos uma outra que é a Saccharomyces, que é a mesma que é utilizada para fazer o açúcar. A fermentação desses organismos, no fundo, pode ser em duas etapas. Primeiro, a aeróbica, que não envolve fermentação, e a segunda, a anaeróbica. Um outro derivado de soja, podemos colocar aqui, é o tempê. O tempê é tipo uma massa que parece um queijo, assim. Ele tem uma alta qualidade proteica, porém uma baixa digestibilidade. O que significa isso? Que ele tem um teor proteico muito alto, mas a capacidade do nosso organismo de digerir e absorver essa grande quantidade proteica é baixa. A linhagem utilizada é do Rhizopus, também de origem aqui asiática. Nós temos aqui na Indonésia, Nova Guiné, Suriname, por aí vai. Ele pode ser consumido de forma de petisco, geralmente assim que se consome esse alimento, e a fermentação é utilizada com grãos previamente cozidos. Nós temos também bebidas derivadas da soja, por exemplo, o saquê, que tem 12 a 18% de álcool, também é de origem asiática. Ela é produzida a partir do arroz, que é usado para um processo de sacarificação. Depois vai passar por um processo de fermentação envolvendo a soja. Durante o inverno é onde ocorre a maior parte da produção. Isso acontece porque as baixas temperaturas são propícias para essa linhagem desse fungo conseguir fermentar de maneira satisfatória. Então, só para a gente ter uma ideia, o processo de produção do saquê, utiliza aqui o arroz, ele passa por uma série de processos de polimento, de lavagem, depois ele vai ser cozinhado para formar várias etapas até chegar na parte de estocagem. A gente não vai entrar em detalhes aqui, não é o foco. Bom, nós temos também a produção de queijos, que na indústria de alimentos fica no segundo lugar no mundo de alimentos fermentados. Nós temos aqui vários exemplos de produtos lácteos, Nós temos aqui iogurte, cremes, esses cremes azedinhos, manteiga, ácido lático, tem o kefir, tem esse aqui que é o comis, e por aí vai. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, Bom, para a gente entender, na etapa da produção do queijo, nós temos, a grosso modo, são 4 principais. Nós temos o tratamento do leite, que é a fase que nós temos que assegurar a qualidade microbiológica do leite. Então, assim que o leite ele é pego direto do animal, você vai lá, o produtor ele vai adquirir o leite direto do animal, ele vem com uma certa qualidade microbiológica. Isso é inerente dos micro-organismos que já estão na flora
lá na teta da vaca. Então, dependendo da quantidade e da qualidade microbiológica, há necessidade de passar por um processo de pasteurização, que é um procedimento que você elimina grande parte da flora ou totalmente a flora patogênica do leite. Depois que você já tem um leite de qualidade, você vai para a próxima etapa. O próximo estágio é essa que é a coagulação. É utilizado a adição de ácidos e enzimas que vão terminar com a utilização de starters de bactérias láticas que vão fermentar. A fermentação acaba levando ao aumento da acidez e precipita a caseína, que é uma proteína que vai ser coagulada e vai ficar embaixo dessa solução aqui. E logo isso aqui acontece, esse processo, as enzimas devem ter maior atividade de coagulação de proteínas, proteolítica, para impedir essa quebra desses componentes. Depois nós temos o processo de dessoreamento, que é exatamente isso aqui, que o produtor ele vem com a pazinha e vai removendo e fazendo cortes na massa para aumento da temperatura e redução do pH, e depois vai para a maturação, para desenvolver uma série de reações de sabores, isso de acordo com a característica do queijo para depois ele ser produzido e transportado. Entre os principais queijos produzidos pelos fungos fermentados, nós temos esse aqui, que é o queijo Roquefort. Preparem para ficar com água na boca. É o processo de maturação pelo crescimento do fungo na massa. Então, isso aqui que vocês estão vendo, a gente tem a parte externa dele. Quando a gente corta ele internamente, a gente consegue ver esses fungos que estão presentes na massa e não na superfície. O fungo usado é esse aqui, é o Penicillium roquefort, e os esporos que são inoculados para fazer esse processo de maturação, de fermentação desses queijos. E ele chama Roquefort porque ele foi inicialmente produzido na região de Roquefort, na França. Eles são maturados em cavernas e grutas a 10 graus e 95% de umidade. Nós temos o outro tipo de queijo, que é o Blue Cheese, que tem como representante o Gorgonzola. Esse aqui que vocês estão vendo, ele também tem como característica o fungo na massa dele. Nós temos o queijo Stilton, também é um tipo de Blue Cheese. Tem uma textura um pouco mais cremosa e ele tem um gosto menos forte. Quem já comeu esse aqui, o Gorgonzola, vocês podem reparar, se vocês forem no supermercado comprar, tem o queijo tipo Gorgonzola e tem o Gorgonzola mesmo, de fato, uma diferença entre eles. Outro tipo de queijo que nós temos é esse aqui, é o Camembert. E ele tem um processo que utiliza o fungo somente na superfície. Então, se a gente está vendo essa capa branca, essa camada branca, é a camada de fungo. E ele chama Camembert porque foi desenvolvido na região de Normandia, na França. E a característica dele é um gosto, um sabor mais ou menos acentuado. Isso vai depender do grau de maturação. Então, uma consistência um pouco mais macia, mais mole. E o fungo utilizado é esse aqui, o Penicillium caseicum. O processo de fermentação envolve também a inoculação de esporos e envolve 12 dias aproximados de maturação. Então, nós temos esse aqui do tipo Camembert, o mais conhecido é o Brie, que o pessoal fala, o Brie. Ele tem uma grande variedade de tamanhos, formatos, etc. Também é muito gostoso. Bom, nós temos também um processo de contaminação de fungos, principalmente nos produtos lácteos, eles são os mais acometidos por fungos, ainda mais porque os esporos do fungo estão por toda parte. E os principais fungos identificados são do gênero Penicillium, Aspergillus. Então, as mesmas espécies de fungos que trazem benefícios de fermentação com novos sabores dos produtos são aqueles que também vão degradar em condições não desejadas. Só que isso vai depender sempre das boas práticas de fabricação, os cuidados com retirada de oxigênio, utilizar conservantes ou processos de esterilização para depois a inoculação com micro-organismo de interesse, no caso dos fungos, vai levar à qualidade do seu produto ou à deterioração dele. Muito bem, falando por outro lado na parte de contaminação de alimentos por fungos, nós temos que, além do problema de degradação do alimento, é a liberação de micotoxinas decorrentes do metabolismo dos fungos. Esse problema acomete principalmente animais de produção, animais domesticados ou animais silvestres que vão ter contato com esses grãos, que vão ser utilizados para a alimentação dele, e vão ter uma intoxicação que vão levar eles à morte. Só para vocês terem uma ideia, algumas toxinas, a dose letal 50 é menor que 5 mg para cada quilo.
5 miligramas para cada quilo é um valor de dose letal relativamente perigoso. Isso pode levar a um prejuízo muito grande na agricultura. As principais micotoxinas que nós conhecemos ou já identificamos, eu vou apresentar para vocês. As principais são 5. Mas para ser definido como micotoxina, o que é micotoxina? É toda toxina que é produzida pelo fungo. Não, para ser considerado uma micotoxina, 4 características são necessárias. A primeira precisa causar doença em homem ou animal, deve ocorrer na natureza, ser produzida por um fungo, isso aqui é meio óbvio, e ser aguda ou cronicamente tóxica, ou seja, ela pode causar uma doença imediata ou o efeito dela persistir ao longo do tempo no organismo. Os principais fungos desse gênero, Aspergillus, Penicillium e Fusarium, que causam micotoxinas para a gente. Então está aqui as nossas principais micotoxinas. Eu tinha falado 5, coloquei 6 aqui. Tem aflatoxinas, ocratoxinas, esterigmatocistina, patulina, rubratoxina B e ácido penicílico. Bom, a mais conhecida de todas de longe é essa aqui, são as aflatoxinas. Tem mais de 5.000 estudos publicados falando das aflatoxinas. Ela tem uma substância de maior efeito carcinogênico entre elas. São identificados 18 tipos dela, principalmente pelos fungos da espécie Aspergillus flavus e Aspergillus parasíticos. Bom, os efeitos comprovados, isso relatados em artigos, são efeitos mutagênicos, efeitos teratogênicos, feta-desenvolvimento embrionário, carcinogênicos, formando câncer, e toxicidade aguda. Já as ocratoxinas têm 7 tipos identificados. O tipo A ela é mais perigosa. Ela é encontrada em grãos de amendoim, milho, cevada, trigo, entre outros. E essa toxina aqui já foi identificada a presença dela em animais abatidos posteriormente. Então, por exemplo, na carne suína já foi identificada na gordura e nos músculos. Isso mostra o que para a gente? Embora essa toxina, essa micotoxina, ela não necessariamente atinge diretamente você que for consumir porventura um grão ou uma micotoxina direta por ingestão, você pode consumir ela de maneira secundária através de carne de animais, já foi identificado em carne suína. Os fungos responsáveis são do gênero Penicillium e Aspergillus. O principal efeito é nefropatológico, ou seja, causa dano nos néfrons, comprometendo os rins. E eu falo isso para os meus alunos sempre. Se eu pudesse listar entre as patologias mais graves, com certeza do rim estaria entre elas. Bom, e como que a gente pode fazer o controle ou prevenir que essas micotoxinas elas atinjam a grande parte das commodities ou das produções em que são alvos potenciais de fungos? Nós temos algumas formas de prevenção, principalmente posterior, quando já tem a colheita estabelecida, a gente pode controlar o local de estocagem com aqueles fatores que nós já vimos naquela aula passada que eu falei para vocês. Quais são os fatores que controlam ou permitem o não desenvolvimento de fungos? Está aqui, a temperatura é uma delas. Você controlar a temperatura de um local, a umidade relativa em torno de 70%, que é o ideal. O tempo de estocagem, não adianta ter somente o controle de algumas condições locais se você estoca por muito tempo. A inativação dos esporos no solo e a circulação forçada de ar. Lembrando que os esporos estão presentes sempre no ar, por todos os lados. Uma circulação forçada de ar vai impedir com que a quantidade de esporos acabe se depositando nessas matérias-primas para ele. E já os alimentos que estão contaminados, há a possibilidade de separação desses grãos. E aí o que a gente faz com esses grãos aqui que estão contaminados? Teoricamente eles não servem para consumo, não servem mesmo, mas eles não são descartados, podem ser destinados à extração, por exemplo, de óleos não comestíveis. Então tem mecanismos de separação de células fotoelétricas, você emite um padrão de luz que você consegue detectar por diferença de emissão de células fotoelétricas, algumas ficam mais claras que outras, a gente consegue separar os grãos sadios dos grãos que estão contaminados. Só que a mais comum é essa aqui, pela passagem de corrente de ar. Então, a gente sabe que os grãos que são contaminados, por os fungos já terem consumido grande parte do teor de nutrientes que tem no
nesse grão, quando eles são submetidos à corrente de ar, os grãos que são acometidos pelos fungos, eles ficam mais leves, porque já foram consumidos, então eles conseguem ser separados por correntes de ar daqueles que não são contaminados, estão mais pesados. E também tem a possibilidade da inativação dessas micotoxinas. Você pode aplicar calor e pressão ou aplicar ozônio, peróxido de amônio. São algumas técnicas para você inativar essas micotoxinas. Então, para a gente terminar a aula de hoje, e antes de eu passar a atividade para vocês, eu digo: a vida é muito curta para comer queijo só de vez em quando, né? E se você for um apreciador de vinho, vocês sabem que nessa época da pandemia o consumo de vinho, já vi alguns lugares falando que aumentou mais de 200%. Então, se isso for algo que te ajude a manter a sua sanidade mental nesse período, recomendo. Tá bom, pessoal? Um abraço e vamos para a nossa atividade.